Amém. Lucas 19. Mantenha aberto aí nesse capítulo e vamos orar ao Senhor, né? A gente está fazendo esse estudo, chegando ao finalzinho do Evangelho de Lucas. Temos visto tantas coisas maravilhosas, vamos seguir nessa noite também. Meu Deus e Pai, conduza-nos, Senhor. Aqui está a Tua palavra, Deus. É apenas um livro, são apenas folhas, é papel, é tinta impressa, Senhor. Ó Deus, nada mais do que isso. Se o Senhor não usar essas palavras para falar ao nosso coração, e que elas penetrem nossa alma de forma a transformar a nossa vida, continuará sendo apenas um livro, apenas papel, apenas tinta impressa. Então, o que nós pedimos nessa noite, que o Senhor as transforme, cada letra, cada palavra, Senhor, na palavra de Deus, na Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, ensina-nos, edifica-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja, porque, Senhor, a Tua palavra é remédio, a Tua palavra é alimento para a nossa alma, para que possamos a cada dia nos manter de pé na Tua presença. Me coloca em Tuas mãos, usa-me como um vaso Teu, é a minha oração, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode se assentar. Amém. Bem, vamos ler o primeiro trecho do capítulo 19. Fala sobre Zaqueu. Provavelmente você já deve conhecer, já deve ter lido várias vezes, ouvido diversas pregações, mas vamos ler esse primeiro trecho de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Bem, primeiro trecho conta a história desse homem, né? Primeiro fala que Jesus tinha entrado na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fronteiriça, e por ser uma cidade de fronteira, né, tinha alfândega. Era necessário ter ali uma coletoria de impostos, porque havia ali um câmbio, né? Tinha que ter a coleta de impostos, por ser uma cidade que fazia fronteira com outras nações. Também Jericó, a Jericó do Novo Testamento, que não é a mesma do Antigo, né? Ficavam em locais diferentes, mas tinham o mesmo nome. Era uma cidade muito rica, muito fértil. Então, por ser uma cidade rica, uma cidade muito fértil, né? Quanto mais produção, quanto mais economia é aquecida e é produtiva, isso gera mais impostos, né? Então você imagina o quanto deveria ser a arrecadação de impostos nessa cidade, que deveria ter um número muito maior de publicanos, que nós sabemos que eram os cobradores de impostos, nomeados pelo Império Romano, e aqui diz que esse Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Então você monta esse cenário, né, na sua cabeça, uma cidade próspera, rica,
com, né, um volume de impostos acima do normal das demais cidades. E a gente sabe, né, que os publicanos eles eram um tanto quanto desonestos, né, cobravam além do que deveria, e Zaqueu sendo o chefe mais rico. Então a gente pode imaginar e talvez mensurar, né, de alguma maneira o quanto ele era rico, o tamanho da sua riqueza, da sua posição social na cidade. Não era um publicano qualquer, era alguém de relevância pelo cargo que ele ocupava, né? A gente viu aqui que Zaqueu, além de ser publicano, fala que ele, né, eu acho que Lucas já estava prevendo esse negócio de você ser politicamente correto, né? Porque fala que ele era de pequena estatura, né? O que é alguém de pequena estatura? É um baixinho, né? Mas acho que o Lucas quis ser, já falei, acho que um dia vai ter esse negócio do politicamente correto, né? Ele não é gordo, ela não é gorda, não, é fofinha, né? É cheinho, é cheinha, né? Então, para não dizer que é baixinho, né? Claro que eu estou brincando, né, irmãos? Mas talvez seja pelo próprio grego, né? Alguma coisa ali que acabou ficando a tradução assim. Mas a gente sabe que o quê? Zaqueu era baixinho. Ele tinha uma altura abaixo da média, né? E, pasmem, a sociedade daquela época discriminava os baixinhos. Discriminava. Então, Zaqueu tinha 2 motivos para ser visto assim, meio de olho virado, né? Sim. Primeiro, ele era, qual era a profissão dele? Publicano. Que os judeus odiavam. Por quê? Porque cobravam além do que deveria, né? Eram corruptos. E, além disso, ele era um baixinho. Estima-se que talvez ele tivesse por volta de 1,5 m, né? Enquanto a altura padrão naquela época fosse de 1,70 m, 1,80 m. Então, quer dizer, eu olhava assim para ele, baixinho e publicano, né? Então você já imagina, mas todo mundo tinha que aturar ele, porque, né, ele era o chefe, né? Era ele que comandava as alfândegas e as coletorias, né? E a gente viu aqui que isso se revelou quando Jesus fala: eu quero ir para a tua casa, levantam-se logo e dizem: ué, ele vai ficar na casa de um pecador, que eu já sabia, né? É publicano, então ele é um pecador, ele é corrupto, ele é desonesto. Ele é mau, ele faz algo que não deveria ser feito. E jamais um líder religioso se hospedaria, nem mesmo comeria com um publicano. A gente vê diversos relatos desses nos evangelhos, e aqui está mais um. Só que Jesus, além de falar que ia lá comer, ele fala que ia ficar na casa dele. Algo também muito incomum, porque hoje em dia já seria muito incomum alguém chegar na tua casa e falar: vim aqui, eu vou dormir hoje aí na tua casa. Espera aí, mas não avisou nada, né? Então Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, vamos lá, hoje eu vou dormir na tua casa, vou passar a noite na tua casa, vou descansar aí até amanhã, tá bom? Vamos lá, estamos indo para lá. Primeiro, Zaqueu ficou surpreso: como é que ele me conhece e sabe meu nome, né? Como pode ser isso? Se ele me chama para ir para a minha casa, fica todo mundo assim, sem entender nada. O que a gente às vezes passa aqui, lê, às vezes rapidamente, era uma cena extremamente curiosa. Todos ficaram chocados com isso. Ele conhece o Zaqueu da onde? Como é que ele sabe o nome dele? E aí ele vem e diz que vai dormir na casa dele. Sabe que ele é um publicano, que ele é corrupto. Como é que ele vai ficar na casa dele, né? E por que Jesus pede essa hospedagem? Porque ele estava a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém passava-se pela cidade de Jericó. E de Jericó a Jerusalém eram cerca de 30 quilômetros de subida. 30 quilômetros já é uma boa caminhada, né? 30 quilômetros é uma boa caminhada. É o quê? Daqui até quase o centro do Rio, né? Aqui até Niterói, até centro do Rio. Dá uns 30 quilômetros. Agora você imagina andando
subida, porque Jerusalém ficava no alto. Então, certamente, Jesus já veio com os seus discípulos andando, né? Passou aquele dia todo andando, chega a Jericó e fala assim, vamos descansar, vamos dormir, né? Vamos recuperar as energias, porque amanhã a jornada vai ser pesada. E aí ele vai logo se hospedar na casa de Zaqueu. E aí o que acontece na casa de Zaqueu? Acontece a conversão desse homem. O que era inesperado, né, dele ser reconhecido por Jesus, ele ser chamado por Jesus, por ele ter que oferecer a hospedagem a Jesus, e a gente vê que ele se converte. De que maneira? Ele reconhece todas as fraudes que ele cometeu. Isso é conversão, irmãos. É quando o ser humano reconhece o que está fazendo de errado e diz assim, eu não vou mais fazer isso. Eu abandono esse pecado. Eu reconheço que isso desagrada a Deus. Então ele diz, olha, eu realmente sou um pecador. Eu sou um fraudador. Eu tenho enganado, extorquido. Ele disse, de alguém extorquir alguma coisa, que ele fala para todos, isso pode dizer quem é. Porque eu vou devolver não só o valor que eu cobrei, e vou dar 4 vezes mais. Então ele reconhece o pecado, ele reconhece, ele admite, ele se arrepende. E ele fala nessa restituição, porque isso vinha da lei, que a lei mosaica, ao falar sobre roubo, dizia que você tinha que restituir 4 vezes mais, era uma pena muito séria, o roubo. Então ele aqui está se colocando numa posição de alguém que realmente furtou, roubou algo. Talvez até, né, roubo mesmo, ou seja, com força, com violência. Tem que pagar, vai pagar, é isso mesmo. Com uma certa violência, ou seja, roubo. E a lei dizia, tem que restituir 4 vezes mais. Então ele compara, ele lembra da lei e fala, o que eu fiz não foi só uma corrupção, não foi só ter, né, não, tem que dar um negocinho aí para liberar, não, eu roubei esse dinheiro dessas pessoas. E ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais. O que está acontecendo na vida de Zaqueu? E esse texto, esse relato no início do capítulo, é o que vai dar luz a todo o restante do capítulo. Lucas coloca habilmente essa história para mostrar tudo mais que vai ser feito, que vai acontecer depois no restante do capítulo. Zaqueu, ele responde à graça de Deus. Jesus está em sua casa, Jesus o chama, Jesus senta à mesa com ele. Mesmo ele sendo pecador, Jesus lhe estende a mão. Jesus fala com ele, Jesus o ouve. Deixa ele falar, trata-o como um amigo. A graça de Deus é tão abundante naquele momento que vem sobre a vida de Zaqueu e ele, em devoção a Cristo, ele se rende, confessa o seu pecado, se arrepende e diz, eu vou corrigir a minha vida. Eu vou andar segundo a lei de Deus. Eu não vou mais viver uma vida de pecado. E aí Jesus diz, por isso o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é uma menção, né? Como Lucas, a gente desde o início tem falado, Lucas ele faz certas citações, não muito claras, mas ele está sempre colocando algo em relação ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala que Deus viria buscar as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus aqui estava citando, dizendo, olha, o que Deus falou lá atrás, pela boca do profeta, agora está se cumprindo. Eu vim buscar a ovelha perdida, e essa é uma ovelha perdida. Zaqueu não foi pastoreado, não foi ensinado a viver uma vida santa, não foi ensinado e pastoreado, como disse o profeta, os pastores deixaram as minhas ovelhas
por aí soltas, não cuidaram, não trataram das minhas ovelhas. Então, o Filho do Homem, o Messias, veio buscar as ovelhas perdidas. É a promessa do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo Jesus. O que Lucas está mostrando aqui com esse relato? Jesus está mostrando, olha, o meu reino, o reino de Deus chegou. Era a grande expectativa. O reino chegou. O reino está aqui. Esse é o reino de Deus. Resgatar o perdido. Fazer com que ele ande em minha presença. Criar um povo agora, não um povo religioso, mas um povo que me serve de coração, como Zaqueu estava fazendo. Jesus não falou nada com ele. Jesus não diz, Zaqueu, tu é um cobrador de impostos, tu é corrupto, Zaqueu, tu tem que se arrepender. Jesus não falou nada. A gente vê aqui a graça de Deus e a obra do Espírito Santo que vai no coração daquele homem e ele naturalmente se rende. Irmãos, a conversão não é por obrigação, não é por imposição, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso diz a palavra de Deus que não é por força nem por violência, mas que seja pelo Espírito de Deus, porque é Ele que opera a fé em nossos corações. E foi isso que Ele fez na vida de Zaqueu. Salvação, conversão, o reino de Deus na terra. E agora vamos avançar, verso 11 a 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Olha essa frase. O povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Depois do que Jesus falou, do que eles viram com Zaqueu, né? Aí Lucas registra isso. Ele disse, versículo 12, um homem, contando essa historinha, de nobre nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu, também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. E ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos lá. Primeiro, qual era a expectativa do povo? Lucas deixa bem claro aqui, que era que o reino de Deus já era uma expectativa desde antes de Jesus nascer. Os judeus estavam naquela ânsia, naquela expectativa, o Messias está chegando. O Messias está chegando. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O povo de Israel hoje, a nação de Israel hoje,
está vivendo a mesma expectativa. Já de alguns anos para cá, eles não falam em outra coisa. O Messias está chegando. O Messias está chegando. O Messias está chegando. Eles estavam nessa esperança de que algo iria acontecer, que o reino de Deus viria e seria estabelecido. Só que qual era a ideia que eles tinham do reino de Deus? Que seria um reino terreno, como foi, foram os reinos do passado. É o filho de Davi, ele é descendente de Davi, então ele vai vir poderoso e vai subjugar Roma, que era a primeira coisa. Vai nos tirar desse jugo de Roma e vai derrotar os gentios, mostrando que Israel é o povo de Deus. Então, Jesus está ali em Jericó, Jesus fala aquilo para Zaqueu, o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Jesus começa a conversar e está ali pregando, e o povo todo começa, ele está indo para Jerusalém. Então já começam a criar aquela ideia, se ele está indo para Jerusalém, Jerusalém é o centro religioso da nação, era a capital política, onde ficava o rei de Judá. Então algo vai acontecer. Está todo mundo nessa expectativa. Alguma coisa vai acontecer. E aí Jesus vai e conta uma historinha, percebendo o que está nos seus corações. Jesus vai contar uma historinha de uns servos que receberam minas. Uma mina correspondia a 100 dias de trabalho. Uma mina correspondia a 100 dias de trabalho. Esse senhor, esse homem que ia ser coroado rei, ele deixa valores com seus servos e sai para receber posse e ser coroado. Alguns acham que aqui Jesus está fazendo alusão a Herodes e seu filho Antipas, que tiveram que ir até Roma para serem coroados reis ali daquela área da Judéia. Então, o que eles esperavam? 2 servos fizeram o quê? Pegaram aquele dinheiro, foram a cambistas, a banqueiros e fizeram aquilo multiplicar, o que era algo que acontecia principalmente ali em Jericó. Era uma cidade fronteiriça, de fronteira, muita gente passando, então tinha cambista, tinha gente fazendo aplicações, olha aqui, muitos negócios. Aqueles homens pegam aquele dinheiro e fazem multiplicar, fazem render. Eles acreditam no seu Senhor. Eles creem que esse reino será estabelecido, que o seu Senhor vai voltar, tomar posse do reino. Então eles já se preparam, eles vão fazer, não, ele deixou isso comigo, deixa eu fazer um bom uso disso, para quando ele retornar, já como rei, eu possa apresentar algo a eles. Aí aquele outro servo faz o quê? Ele pega, amarra num pano, enterra, deixa lá num canto e fala, deixa aí, não vou perder nada mesmo, quando ele voltar eu devolvo a ele, ele me deu isso aqui, eu devolvo a ele e acabou. Então ele é visto como um servo irresponsável ou traiçoeiro. Ele não agiu da maneira correta com o seu Senhor, ele agiu de forma irresponsável ou traiçoeira. Jesus está mostrando aqui o seu reino. Está falando dele, que ele iria embora e que um dia ele voltará para estabelecer definitivamente o seu reino e tomar posse daquilo que é seu. A pergunta para nós que Lucas coloca aqui nessa historinha é: o que fazer enquanto o Senhor não retorna? E ele não voltou ainda, ele foi lá ser coroado rei. O que a gente vai fazer com essas minas? Nós vamos produzir algo ou vamos enterrar isso? O que nós vamos fazer durante esse tempo? É uma grande pergunta para a igreja, a pergunta que Lucas coloca de uma forma implícita aqui.
O que fazer? Como nós vamos agir? Como aqueles servos que multiplicaram ou como aquele outro que foi irresponsável com aquilo que o Senhor deixou? Quando o rei voltar, quando Cristo voltar, qual rendimento nós vamos apresentar a Ele? Porque um dia Cristo pedirá contas a todos nós. E Ele começa pedindo contas aos seus servos, à sua igreja. Ele vai dizer: o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com o que eu deixei contigo? O que você produziu? Mas ele diz mais: e aqueles que eram oponentes, aqueles que eram contrários, aqueles que não queriam saber do rei, aqueles que não querem saber de Deus, serão julgados, serão destruídos. Então Jesus está botando aqui uma história para mostrar: olha, não é o que vocês estão esperando. Eu só estou aqui, mas eu vou ter que ir lá para ser coroado, e um dia voltarei para buscar o meu povo, a minha igreja, para buscar todos. O que importa é que o que vocês vão fazer durante esse período até que eu volte. Olha a mensagem que Lucas está colocando, que não é algo terreno, não é algo material, mas algo que um dia acontecerá, porque Jesus voltará. Jesus voltará. E aí continua, versículo 28. A entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo. Lembra que eu falei que era uma subida? Subindo para Jerusalém. Ele sai de Jericó no dia seguinte, vamos lá, vamos para Jerusalém. Ele vai. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, que são as cidades mais próximas, né, pequenos povoados, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Que cena linda, né? Primeiro vamos falar sobre jumentos. Um rei. E aí olha que Lucas está construindo, né? Está mostrando até esse imaginário do povo. Ele vai na casa de Zaqueu, se mostra como aquele que vem salvar o perdido. Ele conta uma historinha sobre um rei, né? Todos estão na expectativa do reino de Deus, que Jesus seja o rei que vai assumir o trono em Jerusalém. Tá todo, esse é o clima, esse é o cenário. Está todo mundo vivenciando isso ali, está todo mundo vivendo isso ali. Então, um rei, ele podia solicitar o empréstimo de um animal. Então, quando os 2 discípulos vão lá e falam: o Senhor, quem é? Jesus. Certamente eles deram alguns detalhes. Jesus de Nazaré, ele está vindo aqui para Jerusalém, era festa. Então, ele quer emprestar. Então, essa é uma das hipóteses.
que aquele dono dos jumentos, tenha reconhecido que Jesus seria o novo rei dos judeus. A outra hipótese é que, nessa época de festa, havia hospitalidade dos moradores de Jerusalém aos viajantes que vinham para a festa. Então, já pediu quem é o Senhor, ele é um rabino, é nosso mestre e tal. Não, então está precisando, né? Vamos lá, se precisa de mais alguma coisa, né? Era normal, era uma prática comum entre os israelitas fazer isso, ser hospitaleiro. A gente lembra de Abraão, tem tantas histórias, né? Então, ele talvez estivesse ali sendo, tá bom, então eu empresto sim, depois vocês tragam aqui de volta, né? Era uma questão de uma hospitalidade. Também poderia ser na questão de honrar, né, ou servir a um rabino famoso, quando disseram, Jesus, ele é um mestre, ele é um rabino, ele é um grande mestre da lei, ele está vindo com a gente desde Nazaré, desde Cafarnaum, a gente está vindo para a festa da Páscoa e tal. Opa, então, vamos honrá-lo. Sim, claro, pode levar, né? É uma honra poder servir a ele. Então, a gente não sabe exatamente qual a situação, mas a verdade é, seja qual for, aqueles jumentos são levados. Só que jumentos só eram usados em procissões civis, não em procissões militares. Então, aí já começa o primeiro ponto. Jesus já começa a deixar todo mundo meio assim, sem entender nada. Se ele é o rei, ele está vindo instaurar, estabelecer o reino de volta em Jerusalém. Então, a gente tem ideia, né, militar, de que, né, os romanos ou qualquer, quando vem numa posição de vitória, eles vêm em cavalos, não montados em jumentos. Jesus já tinha contado a historinha das minas, para ver se eles se ligavam. Olha, eu só vim deixar as minas com vocês, eu volto depois. Mas eles não entenderam. Agora Jesus vai e pede um jumento. Ele não pede um cavalo, vai lá e pega o jumentinho. E fica todo mundo assim, sem entender muito o que está acontecendo. Ele é o rei? Sim, mas o que Jesus estava mostrando, e que Lucas retrata aqui, não só para os judeus, mas para que os gregos pudessem ver, qualquer um que lesse, ouvisse, pudesse entender o que estava acontecendo. Esse é um rei que mostra simplicidade e pobreza. Ele não chega em mantos bonitos, em cavalos brancos imponentes, não chega com uma banda marcial tocando, ou com soldados à frente desfilando com suas espadas, com seus escudos, não. Ele chega de uma maneira simples, montado num jumentinho. Eles vão espalhando, tirando aquela roupa de cima, aquela capa, jogando no chão, para tentar, como é que o rei vai passar aqui nas pedras, na terra, né? Vamos fazer aqui um caminho para ele, para tentar dar alguma opulência a ele, porque é o rei. Esse é o imaginário deles, mas eles não estavam entendendo que Jesus está ali mostrando a sua simplicidade, a sua pobreza, que o reino de Deus não é de ostentação, não é de riqueza. Ele está mostrando que ele é um rei bondoso e pacífico. Está todo mundo esperando, de repente, Jesus levantar uma espada e dizer: agora o reino de Deus vai ser estabelecido, vamos tomar Jerusalém. E Jesus senta naquele jumentinho, o jumentinho vai andando, e Jesus vai em cima dele, sem nenhum alarde. Pacificamente ele entra pelas ruas de Jerusalém. Ele vai passando pelas ruas, pelas casas,
pelos comércios, aquela gritaria, aquele alvoroço, mas tudo de maneira pacífica. Jesus está mostrando, vocês não estão entendendo. Não é um reino político, não é um reino terreno, é algo muito maior do que isso. Isaías já tinha dito, né, irmãos, que ele seria o príncipe da paz. Eles estão construindo uma cena na cabeça deles. Jesus está construindo outra cena. E aí Lucas habilmente coloca isso. Olha o que eles estão pensando. Mas olha o que Jesus estava mostrando. Eles estão imaginando isso. Mas Jesus estava mostrando o que é o reino de Deus. Simplicidade, bondade. Não é na guerra. Ele não é um Messias. Ele é o Messias. Mas ele não é o Messias guerreiro. O Davi que sai matando todos os seus inimigos. Não. Ele vem em paz. Porque o seu reino não é desta terra. E o povo começa a exclamar, que a gente viu aqui no versículo 38, que é a menção ao Salmo 118, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Os salmos de 113 a 118 eram salmos que eram cantados justamente pelos peregrinos que iam a Jerusalém nas festividades, principalmente da Páscoa. Então eles iam subindo, né? Aquela subida talvez, né? Até para amenizar a subida, 30 quilômetros, né? Uns vinham lá de não sei de onde, então vinham todos cantando os salmos. 113, agora vamos para 114, e eles iam ali recitando. Então os judeus já sabiam isso de cor e salteado. Eles apenas repetem algo porque eles percebem, na percepção deles, eles estão achando que o reino de Deus será estabelecido agora, esse é o Messias. Então esse salmo fala sobre a redenção, e eles estão esperando essa redenção futura. Só que aqui eles acrescentam algo que não tem no salmo, que é o rei. No salmo diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui eles vão cantar, bendito é o rei. Porque lembra, eles estão com uma cena criada nos seus corações, mas Jesus está construindo outra na realidade. E Lucas está mostrando esses dois. Eles estão cantando os salmos, sim, ele é o rei, ele é o Messias. O salmo fala dele. Só que eles estão achando que esse rei é o rei guerreiro. Mas não é isso. Qual era o real triunfo de Jesus? Eles estão esperando o triunfo sobre Roma. Matar César, acabar com esses opressores, acabar com esses gentios pagãos, esses samaritanos, acabar com isso tudo e estabelecer o reino de Deus. Quando fala aqui da entrada triunfal, se a gente lê nesse texto, qual foi o triunfo de Jesus aqui nessa entrada em Jerusalém? Ele triunfou em quê? Ele matou algum romano? Teve algum soldado que foi morto? Teve alguma luta armada com os romanos ou com outros povos? Não teve nada, ele entrou, foi andando no seu jumentinho até chegar ao templo, tudo em paz, tudo bem. E aí, qual o título que a gente vê ali? A entrada triunfal. Porque lembra, o povo está criando a imagem de um triunfo, que é o triunfo militar. Jesus está mostrando outro triunfo, que ele iria triunfar sobre o pecado e sobre a morte na cruz do Calvário. Lá seria o seu real triunfo.
Então ele está mostrando, não é agora não, vocês estão esperando que a coisa vai... Não, não é aqui não, vai ser daqui a pouco. Esse é o real triunfo do reino de Deus, amém? 41 a 44, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Olha o que Jesus diz, né, ao avistar Jerusalém. Ele, em primeiro lugar, ele chora. Lembra quem no Antigo Testamento chorou por Jerusalém? O profeta chorão, quem era? Jeremias. Olha como Lucas faz sempre aquele link, sem falar diretamente, né? Ele vai sempre jogando algo assim. Jesus olha para Jerusalém e ele chora. Quando a gente vai ver lá em Jeremias, ele olha para Jerusalém devastada, Jerusalém destruída pelos babilônicos, Jerusalém, as pessoas sendo carregadas, presas, escravizadas, mortos, corpos espalhados por todas as ruas, sangue por tudo que é lado. Jeremias fala que vê isso tudo, ele chora por Jerusalém. Ele chora por Jerusalém. Jesus olha para Jerusalém e ele chora por aquela cidade. Primeiramente, por como ele fala que ela seria destruída. E isso aconteceu. A sua destruição parcial no ano de 70 depois de Cristo, os romanos entram e destroem boa parte da cidade, né? Por causa de uma rebelião, há uma grande destruição na cidade. E depois, no ano de 135, aí sim os romanos entram e destroem tudo, põem tudo abaixo, uma destruição total de Jerusalém. Então Jesus já está falando, eu já sei que isso vai acontecer. E Jesus chora por isso. Mas Jesus chora também porque aquele povo tem um coração duro. Aquele povo não quer saber de Deus. Aquele povo não está vendo que ele é o Messias, mas não o Messias que eles querem que seja. É o Messias que Deus vem anunciando lá desde todos os profetas. Aquele povo não vê isso. E Jesus chora por ver que não só a cidade fisicamente seria destruída, mas por ver que aquele povo também daqui a pouquinho vai rejeitá-lo, vai ser influenciado pelos líderes religiosos, vai mandar soltar um ladrão, um rebelde, e vai dizer a Pilatos, apontando para Jesus: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus chora diante daquilo. O Antigo Testamento mostra essa imagem da destruição como algo ligado ou a uma libertação que Deus vai fazer muito grande, ou ao juízo de Deus. Então Lucas também habilmente coloca esse fato, essas palavras de Jesus, porque essa cena para o judeu é muito forte. Quando há alguma destruição, pode ser porque Deus está libertando, está fazendo algo grande, ou então é um juízo. O que Jesus está mostrando? Ele está falando da sua missão, o que ele veio fazer, o que é o reino de Deus, o que é esse reino messiânico, e pior, que ele seria rejeitado. Ele chora diante disso. Mas vamos avançar agora para concluir, 45 a 48. Então ele entrou no templo
e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Bem, primeiro, os vendedores. Era comum ter os vendedores ali numa área externa do templo, no pátio. Era algo comum e até necessário, porque muitos judeus vinham de cidades muito longe, e vinham a Jerusalém para fazer os seus sacrifícios. Então, às vezes, eles iam trazer animais conforme a lei, dependendo do que eles iriam sacrificar, e trazer isso de um lugar muito longe, caminhando, trazendo animais, seria sacrificantes para o animal, e talvez aquele animal nem chegasse vivo até lá, e além de atrasar a jornada. Então, o que muitos faziam? Eles iam direto a Jerusalém, chegavam a esses vendedores e cambistas, porque às vezes eles vinham com moedas de outros locais, porque vinham de todas as partes do mundo, judeus até de fora, daquela área da Judéia, e da Galileia, eles vinham de fora, então traziam outras moedas. Então, eu quero trocar aqui, pela moeda local, fazia a troca, já ia ali no outro, olha, eu quero 2 pombas, eu quero um cordeiro, eu quero isso, eu quero aquilo, conforme as ofertas que eles iam oferecer no altar, no templo. Então era algo normal e algo necessário. Tudo bem. Então por que Jesus implica com eles? Por que Jesus bota eles para correr? Se Jesus sabia exatamente disso, durante 3 anos do seu ministério, Jesus foi ao templo várias vezes. Era um dever do judeu. Então ele ia lá, e ele sabia que os vendedores estavam ali. Ele nunca fez nada. Mas agora, isso ganha uma figura maior, porque Jesus quer ilustrar algo maior. Ele não está falando contra exatamente os vendedores, mas está mostrando que ali o que eles estão fazendo, rituais, mas de pessoas que não tinham uma vida com Deus. Aquelas pessoas estavam ali vendendo ou trocando moedas e vendendo animais, e as pessoas que compravam faziam assim: tá bom, eu tenho que fazer isso, então faço, tá bom, faz o sacrifício, você já fez, tá? Tipo aquele crente, que vai domingo de manhã à igreja, só falta fazer o sinal da cruz e dizer está tudo certo, já entreguei meu dízimo e acho que está tudo bem. Passa por aquela porta, vai embora, e ele não quer saber de Jesus, ele vive uma vida longe de Deus. Jesus está mostrando justamente isso, e esses vendedores estão alimentando justamente esse ritualismo sem vida. Não tinha vida com Deus, não tinha comunhão com Deus. Jesus está mostrando que aquilo ali estava sendo indevido. E os judeus, eles se achavam salvos do juízo só por cumprirem os seus deveres religiosos. Bem, se eu levar lá meu sacrifício, se eu levar minha oferta, está tudo bem, eu estou no templo do Senhor. Olha, irmãos, como os pensamentos humanos são os mesmos. Quantos hoje não pensam, eu só vou à igreja, olá, o pastor prega uma mensagem bonita, vou dar uma oferta, vou botar uma oferta aqui, tem um tempão que não dou oferta, aí, Senhor, obrigado, Jesus. Está tudo resolvido. Já fui ao culto, entreguei até uma oferta, dei até uma oferta hoje. Poxa, hoje eu dei oferta. E acha
que fazendo algum ritualismo está resolvido. Os judeus pensavam assim: estamos salvos, estamos no templo do Senhor, estamos oferecendo as nossas ofertas ao Senhor segundo a lei, então estamos livres do juízo de Deus. Jesus chega e fala: saiam daqui, para com isso. Não é isso o reino de Deus, não é essa a lei. E mais do que isso, Jesus está fazendo uma ameaça, um desafio direto ao poder daquela elite religiosa, porque aquela elite religiosa, aqueles sacerdotes, eles viviam daquilo ali, era movimento, era o poder, né? A posição, o status dentro da sociedade judaica. Então, vamos fazer isso aqui, né? Façam seus rituais, está tudo certo, né? Deem as suas ofertas para o templo. A gente lembra daquela vez que Jesus ficou olhando aquela fila de pessoas com sacos de dinheiro e chega aquela viuvinha, aquela desamparada, aquela desprezada, aquela Maria ninguém da sociedade judaica. Ela chega com 2 pequenas moedinhas desprezíveis aos olhos humanos, e ela bota lá aquelas 2 moedinhas. Jesus diz: ela deu a maior oferta, porque o valor que Deus vê não é o numérico, mas aqueles homens ficavam impressionados, porque vinha aqui, sacerdote, eu trouxe aqui uma bela de uma oferta, e aí trazia aquela quantidade grande. Então eles viviam disso, e Jesus se opõe a isso. Jesus bate de frente com eles. Jesus os ameaça o poder deles, mostrando claramente, definitivamente, que o reino de Deus não é um reino terreno, não é um reino material, não é um reino de religiosidade. O reino de Deus é um reino de compromisso com o Senhor. Compromisso. E aí, a gente pega agora o capítulo todo. A gente começou falando de quem? De quem, gente? Zaqueu. Vocês não esqueceram não, né? Zaqueu. Zaqueu tem o reino implantado no coração. O reino implantado no coração. Zaqueu frutifica, multiplica, faz render a sua fé, que ele demonstrou naquele momento, em atos de justiça e de redenção. Senhor, a quem eu extorqui, vou devolver 4 vezes mais. Ele pega as minas que Jesus deixa para ele e faz aquelas minas multiplicarem. Ao reino de Deus. Não para por aí. Lucas está mostrando que esse rei, ele governa, ele é rei. E ele triunfa, não é sobre opressores políticos, sobre reinos terrenos. Não, esse rei, ele triunfa sobre o pecado. Zaqueu não estava sendo liberto de algo político, não era de algo social, de algo terreno. O que aprisionava Zaqueu e que o rei chega para libertá-lo, estabelecer um governo na sua vida, era o pecado da corrupção, da ganância, da mentira, do roubo. E Jesus chega ali, o rei entra na casa dele e aquele homem é liberto e o reino de Deus é estabelecido na vida dele. Olha só, aquele homem se rende diante do juízo de Deus que estava por vir. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Mas Zaqueu não. Zaqueu percebe que o juízo de Deus está vindo e fala: Deus vai me julgar pelos meus pecados. Senhor, eu me arrependo. Eu vou
restituir o que eu defraudei, eu dou 4 vezes mais, eu vou parar com essa vida de pecado, porque o juízo de Deus está chegando, e Jesus chega em Jerusalém, e Jerusalém não está nem aí. A gente quer saber de viver no pecado. Zaqueu mostra o que é o reino de Deus. Ele se rende diante desse juízo, e ele aceita esse Messias. Não o Messias que todos estavam imaginando, não talvez o Messias que ele próprio pensasse que fosse o Messias, mas ele aceita na sua casa, na sua vida, no seu coração, o real Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para governar o seu coração, a sua vida, e fazer da sua vida uma nova vida, transformada e liberta do pecado. O grande triunfo, Zaqueu já tinha mostrado. É o grande triunfo do reino de Deus. O que acontece na vida de Zaqueu? Seu templo, o seu templo é purificado. Jesus não estava expulsando os vendedores, tirando aquele ritualismo religioso, falso, enganoso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o templo da sua vida foi purificado. O pecado saiu, o roubo saiu, o engano saiu, tudo aquilo que ele fazia de errado saiu. Sai da tua vida, eu estou limpando, eu estou fazendo uma limpeza, uma purificação no teu templo. Esse é o reino de Deus. Lucas está mostrando, olha, o que Jesus fez naquele templo, foi o que ele fez na vida de Zaqueu lá atrás. Esse é o reino que entra no coração e tira todo o pecado. E o que acontece com Zaqueu? Ele, voltando lá ao versículo 9, o que Jesus diz para ele? Jesus lhe disse: hoje houve nesta casa. Vamos ler juntos de novo? Hoje houve. O que é o reino de Deus? Redenção e salvação da condenação eterna. Jerusalém não recebeu e não buscou isso. Aqueles religiosos não receberam isso. Mas Lucas mostra o pecador, o cobrador de impostos, o pintor de rodapé, o baixinho, o desprezado por vocês, aquele que não era nada, era mal visto pelos olhos de todos, esse recebeu a salvação da sua alma. Jerusalém, imponente, grandiosa, cidade de Davi, rejeitou o Messias. Lucas está mostrando tudo que Jesus fez na vida de Zaqueu. Ele foi agora discorrendo, mostrando: esse é o reino de Deus, gente. E é o reino de Deus na nossa vida. E era o que Lucas estava pregando para os sírios, para os gregos, para os judeus, aonde chegasse esse evangelho. Ele queria que essa mensagem fosse vista. Jesus é o Messias prometido. É o rei de Israel. Mas o rei que entra em paz, de forma bondosa, mas que ele quebra todo o jugo do pecado e transforma a vida do ser humano. Amém? Que maravilha, irmãos. Que capítulo maravilhoso. Que o reino de Deus continue transformando as nossas vidas. E que as minas que Jesus nos deu,
as façamos multiplicar para a volta dele, porque esse rei voltará. Aí sim, triunfante, em glória, nos céus, todo olho verá, todos verão, é ele, o Rei Jesus, que está voltando. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga: amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo dessa noite, pela tua palavra, por esse aprendizado. E que seja conosco, como foi com Zaqueu. Que sejamos como aqueles servos que fizeram bons negócios com as minas. Que sejamos como aquele jumentinho, entrando contigo no teu reino de forma humilde, de forma tranquila e pacífica e bondosa. Que o Senhor purifique o templo do nosso coração e que haja salvação na nossa vida. Muito obrigado pela tua santa palavra. Em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Ele virá, ele voltará, amém? Vamos nos preparar para esse dia. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Nos dá uma boa noite, um bom descanso, ó Deus. Abençoa o restante dessa semana. A reunião de oração amanhã, ó Deus, a reunião de consagração sábado, o culto jovem no sábado, os cultos de domingo. Senhor, e que a cada dia possamos também te cultuar e te servir em nossas vidas, em nossos corações, aonde estivermos, Senhor, que a tua presença esteja conosco. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que toda a igreja diga amém. Deus abençoe, a paz, cumprimente seus irmãos antes de sair. Deus abençoe a todos.